Antigamente, a arquitetura era um lápis na mão e uma ideia na cabeça. Hoje, o lápis deu lugar a modernos programas de computador, mas nenhuma tecnologia conseguiu até então substituir a capacidade criativa de um arquiteto. Eu acredito que a arquitetura é uma forma de arte, ela expressa muito do lugar onde ela está inserido, os hábitos de quem ali vive, a cultura. Então aqui no escritório nosso foco é justamente essa singularidade, a gente busca entender com bastante criatividade e sensibilidade, imprimir um pouco da história de cada cliente, de quem ali vai viver, o estilo de vida e fazer projetos autênticos e únicos para cada pessoa. Para facilitar esse processo, a Juliana desenvolveu técnicas e jogos que ajudam o cliente a compreender de forma mais precisa o que realmente deseja. Eu acho que construir uma obra, uma casa, uma loja, enfim, o que for, é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo acho que é realizar um sonho, então tem que ser uma coisa prazerosa. A gente aposta muito no esquema de parceria e de transparência total em todo o processo, com o fornecedor, com o cliente, para que todo mundo tenha consciência, né, de todas as possibilidades. Então a gente faz estudo, a gente apresenta as perspectivas em realidade virtual, a gente faz teste aqui no escritório, monta quadro de revestimento, mostra se fosse assim, se não fosse, né, para que o cliente tenha realmente noção de tudo que é possível e tome as decisões com bastante consciência. Acho que esse é o caminho para evitar problemas e frustrações no futuro, né? E na hora que a obra se realiza, a gente consegue realmente uma satisfação plena. E se para as outras formas de arte não há limites para a criatividade, na arquitetura existe um componente singular: o equilíbrio entre a criatividade e a viabilidade. Para realmente fazer projetos únicos para cada cliente, né, ser exclusivo para você, a gente precisa entender muito bem esse cliente, conhecer muito bem esse cliente. Então, a gente aqui no escritório desenvolvi umas dinâmicas onde, de uma forma super prazerosa, eu abordo temas que às vezes o cliente não tem muita clareza, né, do que realmente é importante para ele. Como eu vou ler o que realmente ele quer naquele momento? Para ele parece muito claro, ele sabe o que ele quer, mas na verdade o que ele fala nem sempre é o que realmente ele quer. Então, essas dinâmicas me aproximam muito do cliente, eles se entusiasmam muito porque eles percebem, realmente mapeiam muito claramente aonde eles querem chegar e aí eles se sentem parte daquilo, né? A gente fica próximo e é de forma participativa que a gente define aonde a gente vai chegar. Então, é uma coisa que o processo fica muito mais fácil, muito mais prazeroso, muito mais claro e transparente. Adriana passou por todo esse processo e teve como resultado mais do que a plena satisfação. A Juliana já desenvolveu para mim 5 projetos diferentes entre comercial e residencial e em todos eles eu posso dizer que ela me surpreendeu. Sendo com soluções inovadoras ou com alguma surpresa que eu não esperava. Então, em todos eles ela superou minhas expectativas. O olhar artístico de um grande arquiteto é um dom nato, não se aprende na universidade nem nos livros, mas o exercício de observar a vida, os diferentes costumes, as diferentes culturas, ajuda e muito a ampliar o repertório criativo. Para o arquiteto é muito importante conhecer coisas novas, então eu me programo para uma vez por ano, pelo menos, fazer uma viagem para conhecer um lugar que eu nunca fui. Sempre penso em culturas diferentes, verificar hábitos diferentes, ver pessoas vivendo de maneira diferente. Então eu fui para a Turquia uma vez, quis cozinhar na casa de uma família turca, ir para o Marrocos viver dentro da Medina, para poder ver, e porque é o que eu gosto de fazer, eu gosto de conhecer pessoas com hábitos diferentes e imprimir isso dentro da minha arquitetura. E acho que isso para o arquiteto é muito enriquecedor, né? Conhecer os restaurantes, mesmo aqui em São Paulo, tudo que tá sempre atento ao que está abrindo e verificando, porque quanto mais repertório você tem, né, eu acho que mais criatividade você consegue imprimir, mais coisas você consegue trazer para os seus projetos. Acho que esse olhar observador é importante para todo arquiteto.